essa toda em relação ao tempo, porque vamos ter perto de 2 semanas, a princípio, sem presença de chuva e temperaturas não tão altas, na faixa dos 10 até 14, 15 graus pela manhã, Nilo. Bom dia. Paulo, bom dia, Nicolas. Bom dia, bom Nilo. dia, ouvintes. Pois é, estou arredondando aí 70 milímetros de chuva já pelos dados da Univates, onde a média histórica é 111, então está dentro do esperado por um mês, né? Nós temos maio ainda pela frente, sempre tem o tal do veranico de maio, né? Então vamos ter uma diminuição de temperatura, depois cresce um pouco e aí sim entra o frio de inverno, que dizem que esse ano vai ser um pouco acima da média. Vamos ver o que quer dizer isso, né? Vamos ter que sentir isso primeiro. Mas, Paulo, dia 15 agora é o Dia Nacional de Conservação de Solo. Ele foi declarado por uma lei federal lá em 1989, para lembrar aí do solo, da valorização, e, enfim, né? Nós dependemos dele para tudo. E mais o artigo da 0 Hora de domingo, que então falava vamos dizer assim, de um pouco dessa parte aí de solos, me fez voltar ao tempo de estudante lá da Escola Agrícola no Morro, da ETA em Viamão e da Faculdade de Agronomia. Porque em todas elas nós tínhamos as disciplinas ligadas ao solo, à flora e à fauna, e sempre se falava em conservação do solo, controle de erosão, todos aqueles problemas e tecnologias de uso. E o geólogo e naturalista José Alberto Wenzel, que escreveu esse artigo com o nome de A Fisionomia do Rio Grande do Sul mais 80, eu tive convívio com ele em Santa Cruz, em outros momentos da minha vida profissional, me fez trazer também, quando ele cita que os primeiros trabalhos sobre o solo do Rio Grande do Sul foram escritos no final da década de 30 e no início da década de 40, e editado em 1942 e depois reeditado em 56, com o título de Fisionomia do Rio Grande do Sul pelo padre jesuíta Balduino Amo, famoso. E, então, já naquela época se falava dos problemas de solo do Rio Grande do Sul. E também citava no texto os professores Mozart Pereira Soares e o Antônio Tavares Quinta, que foram meus professores. O Quintas foi professor de botânica, dava um duro em nós, que olha, a gente sofria na disciplina com ele. E ainda do José Lutzenberg, com quem eu convivi e assisti muitas palestras e treinamentos proporcionados aí pela Emater. E a gente começa a voltar um pouco no passado e ver que toda essa formação que nos foi dada é discutida até hoje. Né? Não se tem todas as respostas. Houve muitas melhores, não há dúvida, né? Mas se tem todas. O outro livro que me marcou, eu usava e estudava, é do médico, historiador e geógrafo Amir Borges Fortes, de 1959, que também falava de geografia física do Rio Grande do Sul, os solos, os problemas dos rios. E eu tenho esse livro, é uma relíquia. Olha, ele está lá se desmanchando com todo o cuidado. E são livros que embasaram a vida profissional. A própria Embrapa tem vários e vários trabalhos do solo do Rio Grande do Sul e do Brasil, lógico. E eu escolhi um trabalho de 1973, publicado, né, que já mostra a preocupação com o solo e os nossos problemas todos. E tudo isso antes da data de 1989, quando se fez o Dia Nacional dos Solos. E a Embrapa ali, no Trabalhos, eles dividiram, vamos assim, didaticamente, os solos do Rio Grande do Sul em 3 grandes grupos, que seria o solo do Planalto, onde a principal limitação são as natureza química, né, a falta de adubos, vamos dizer assim, né, de corretivos, os solos da Campanha e Serra do Sudeste, limitados pela profundidade do solo raso, né, então está
comprovado, está aí acontecendo, e os solos da depressão central e litoral, que a limitação era a drenagem. Mas, analisando todos os dados de características gerais, química, de potencial agrícola, podemos dizer que o Rio Grande do Sul tem 111 unidades de mapeamento de solos. Então, da importância da gente ter a análise do solo para saber qual é a tecnologia a ser adequada, né, para a conservação do solo, sim, e também para sistemas de correção e adubação. Então, tudo são utilizados para as práticas conservacionistas. Então, na verdade, nós temos essa preocupação com o solo, Paulo, de muitos e muitos anos, e ainda não conseguimos resolver todos os nossos problemas. Até deserto nós temos já no estado, a região de Alegrete, aquela região lá, né? E nós continuamos aí aplicando tecnologia, o sistema de pesquisa e extensão rural tem muitas alternativas, e aqueles que querem então valorizar a sua propriedade, a sua terra, a sua natureza, né? Precisa procurar ajuda e ver as tecnologias, participar de eventos e quem sabe lá, né, no futuro tem aí a sua propriedade também mais valorizada, porque tudo se encaminha, Paulo, que eles vão pagar o tal do carbono, né, como estão dizendo aí, para aqueles que conservam bem a propriedade e vão, inclusive, alguns impostos serem diminuídos, né? É o futuro, vamos ver o que vem aí pela frente. Mas essa semana, Paulo, é também a semana do pescado, na Semana Santa. Dados aqui me passados pelo Sampaio, né, o João Sampaio, dados gerais assim, ainda no Rio Grande do Sul, 20 a 25% da produção de peixe é comercializada na Semana Santa. Então, é a grande safra do peixe, né? E dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 442 apresentam algum tipo de comercialização, feira ou de taipa, né? De uma certa forma, vão vender peixe nessa Semana Santa. E a expectativa que vão vender mais de 3.000 toneladas no Rio Grande do Sul só nessa semana desses agricultores aí que se dedicam aí à criação de peixe. E eles estimam em torno aí de 70 milhões de reais serão comercializados. Isso é muito dinheiro por uma semana, né, do trabalho, e principalmente predominando as carpas, né? E se nós olharmos só a regional de Lajeado, que são 46 municípios, serão feitas 354 feiras, com 148 vendendo na propriedade, 16 pesca e pague e 96 vendendo vamos dizer assim, na beira do açude, na casa do pescador. Eles estimam que serão mais ou menos 303 toneladas de peixe vendidos, mais de 4 milhões e 500 mil de peixe, só aqui na regional de Lajeado. Então mostra aí a importância desses pequenos açudes, né, criando os peixes aí para nós. Em termos de evento, em cima dessa feira do peixe vivo, né, nós temos aqui em Lajeado a feira de conventos, lá na frente da refrigeração Conventos, carpas, capim e as outras carpas, que vai funcionar hoje do meio-dia às 18 horas, dia 13 das 7 às 18, no dia 14 das 7 às 20 e no dia 15 das 7 ao meio-dia. Já aqui no Parque dos DIC, né, junto à Feira do Produtor, funcionando das 9 às 18 horas, ou enquanto durar estoque. Hoje, dia 12, né, a Associação dos Piscicultores de Sério. Amanhã, dia 13, com o Ademar e a Isolde Expor. Dia 15 também com o Ademar e a Isolde Expor. Dia 14, desculpe. Dia 15, aí a atenção ao horário. Dia 15 é das 9 às 11h30. Também com a Associação dos Piscicultores de Sério. Então, são as carpas, né? Dentro de todas aquelas normas sanitárias, vamos dizer assim, exigidas.
Em Colinas vai ter a Feira do Peixe na Praça dos Pássaros, dia 14, das 9h30 ao meio-dia. E Arroio do Meio terá no dia 13 e 14, das 8 às 18 horas, lá na quadra coberta, no fundo da Secretaria de Educação. Cada município terá a sua feira de peixe, então eu não tenho condições aqui de colocar todos os municípios da região. Mas procure lá a Emater, procure a Secretaria da Agricultura, a Prefeitura, que tem os horários, o pessoal vai estar vendendo. E muitos produtores, inclusive, estão vendendo em casa, na beira do açude. Então, é interessante aí, no custo que está a carne, entrar nessa tradição da Semana Santa, Sexta-feira Santa. E pouca variação de preço, né, Nilson? Pouco. Está em torno aí de 14, 12, 15, nessa base aí mais ou menos. A capim, né, e as outras carpas um pouquinho mais barato. Aí não dá para estabelecer um preço, é bastante variado aí na nossa região. Mas dentro disso aí, calcula uma média aí de R$15 o quilo e é possível fazer um bom almoço, né, de Semana Santa. E um abraço, Paulo. Vai lá para a Estrela, por Darcy Bax, o alemão, que nos acompanha, em Cruzeiro do Sul, para Lux Hens, e em Arroio do Meio, para a Geni Kern-Schern, que está de aniversário, um abraço para ela. E vamos para a Feira do Produtor, né, Paulo? Vamos buscar os peixes. Aliás, o Sampaio acrescenta, o Sampaio é o João Sampaio, que é da Emater aqui regional, uma das maiores autoridades na área de piscicultura. É uma enciclopédia de conhecimento prático que tem, né? Ele tem doutorado, né? Esse é doutor. Mas merece, porque esse é doutor. Ele deve ter se esmerado na graduação, mas ele tem conhecimento de negócio. Tem. Ele tem a prática. Detalhe para ele é especialista. É. E ele o Nilo há pouco citava, né, e é o que a Emater do Estado está utilizando como informação, 258 feiras e uma previsão de comercializar ao redor de 3.000 toneladas de peixe. Uma arrecadação projetada em R$70 milhões para o segmento. Foi um ano difícil para a piscicultura. Com um problema de água sério. Muitos açudes nem repuseram ainda, né? Então é merecido. E o trabalho da piscicultura, que tem sido profissionalizado aqui no estado, é outra alternativa, especialmente para o pequeno produtor, né? Mas é uma alternativa, utilizando um peixe que não se alimenta tanto de ração, mas de pasto, como é o caso da carpa capim, por exemplo, acaba sobrando uns trocos quando comercializado. E mais a reserva de água, né, Paulo, que tem que ser pensado cada vez mais aqui entre nós, né? Se tiver uma lição dura aí. O açude pode representar um barragemento, né? Muito bem, Nilo. Nilo Cortez, sempre às terças, 23 minutos passando das 5, 20,1 a temperatura.